Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar seus assentos. Eu glorifico a Deus pela essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E hoje, lição de número 4, que tem como título O Espírito que nos guia para além das fronteiras. O texto áureo diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Atos capítulo 16, versículo 5. Verdade prática. O Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos ler a leitura bíblica de classe. Que se encontra em Atos, capítulo 16, versículo 11 ao 18, 25 ao 31. Eu vou ler o primeiro, os irmãos ler a sequência. Amém, irmãos? E diz assim: e, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neópolis. Dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se dedicavam. Uma certa mulher chamada Davi, diretora de culto para a cidade de Tiatira, que servia a Deus, ouvia o Senhor e abriu o coração, para que estivesse atenta ao Espírito. Depois que foi batizada, ela em sua casa estudou, talvez julgado que não seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, cai ali, nos constituições. Aconteceu que, indo-nos à oração, saiu ao encontro uma jovem espírita em indignação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Cristo fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos os escutavam. E de repente, Portanto, vivendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não me faças nenhum mal. Todos aqui estamos. E pedindo-nos, saltou dentro e todo. Pedro se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, é necessário que eu faça. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tudo a tua casa. Amém. Vamos orar mais uma vez, né, irmão?
Senhor, meu Deus, meu Pai, que está no céu, estamos diante da tua presença, Senhor, te apresentando os filhos, tuas filhas, Senhor, que veio ouvir e aprender a tua palavra, Senhor. Abre nosso entendimento, que possamos aprender cada dia mais e viver de acordo com a tua palavra, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos, glorificando a Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Lição do número 4, como foi falado, né, como título, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Interessante o textual que ele diz assim, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Então a fé é fundamental não só para a igreja, mas em todo o sentido, que seja a igreja física e que seja a igreja em todo o contexto, né? A oração e a fé é que faz algo acontecer para que o milagre, que seja da salvação, possa atingir o alvo, né? Que é o objetivo da igreja. Glória a Deus. Introdução. A segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, o fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa. Mesmo diante dos conflitos e mudanças de rota, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo o caminho e abrindo outros conforme a vontade de Deus. Esta lição revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer, confiar na direção divina. Glória a Deus. Então, Paulo, ele estava aqui visitando os irmãos, né, fortalecendo os irmãos da igreja que foram fundadas, né? Então, Paulo estava como pastor e também missionário, né? Ele passava em todas as igrejas que foi fundada, fortalecendo os irmãos, né? Dando força, dando ânimo, para que continuasse aquele trabalho que foi feito. E também com outro objetivo de conhecer outros territórios. Só que o homem ele planeja algo, né? Mas a direção vem de Deus. Então foi impedido pelo Espírito Santo, né? Tomar outro rumo. Então a nossa vida, ela, depois que nós se convertemos, hoje nós nos temos de domínio próprio. Hoje quem domina a cada um de nós se chama-se o Espírito Santo. Hoje, para que possamos tomar qualquer atitude ou uma direção, é necessário que consulte primeiramente a Deus. E às vezes fazemos algo sem pedir direção a Deus e sai tudo errado. Por quê, irmãos? Porque hoje quem domina o nosso ser chama-se o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Primeiro tópico. Quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. A direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o destaque recai
não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em Listra incorpora Timóteo, equipe missionária. Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Em Troade, Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina no rumo à Europa. Então, Paulo, ele estava com o propósito de ir à Ásia, né? Mas, como eu falei anterior, o homem pode fazer estratégia, né? Mas a direção vem de Deus. E a obra missionária, não só a obra missionária, mas cada um de nós, ela é dirigida ou guiada pelo Espírito Santo. Às vezes, tem congresso, faz esse congresso grande, e vem um pregador de fora e prega, e diz que ganhou não sei quantas almas, 10 almas, mas, na verdade, ele foi um canal para pregoar a palavra do Senhor, mas que verdadeiramente que convence o homem é o Espírito Santo. É uma falha nossa, irmãos, que a Assembleia de Deus ela tem congresso que são almas alcançadas, né? Mas quando tem aquela proporção de gente, quando é verdadeiramente para ser um discipulado e segurar aquelas almas, pouquíssimos são acolhidos, né? É uma falha muito grande nossa. Somos ganhadores de almas, mas verdadeiramente quem ganha alma mesmo é aquele que cuida. Então Paulo, ele não só ganhava, mas cuidava. Ele foi essa missão missionária, além deles fundar as igrejas, ele também foi dar o apoio aos irmãos e aqueles que estavam lá, os novos convertidos também. Então Paulo, ele foi de forma maravilhosa, né? Ele não só ganhava, mas também cuidava. E hoje, irmãos, tem eventos e eventos e eventos. São almas que são ganhas. Mas, na verdade, na hora da colheita, são poucos que se preocupam de dizer assim, olha, vamos pegar uma equipe e vamos pegar o nome de cada um e vamos discipular aquelas pessoas para que nenhuma se perca. E daí faz aquele evento, depois pega o nome e ninguém se carrega de nada, e daí terminando, concluindo. De 10, só fica uma. E quando fica? Por quê, irmãos? Ganhar não é só ganhar almas, mas o principal é mantê-la dentro da igreja. É adotá-la como filho, na fé. E acompanhar até ela ficar, né, permanente, adulta. Porque o que ocorre muito aí, nesses eventos, muitas falhas, não só da igreja, mas nossa também. Não é só o pastor que tem o direito de cuidar de uma alma. É cada um de nós. Se vê que é um irmão, um parente que está perto, tenta chegar perto,
tenta acolher, porque é necessário que cada um de nós tenhamos o amor por uma alma. E às vezes falhamos nisso aí. Falhamos em muito. Porque, eu já estou salvo, né? A igreja em si, o pastor, o encarregado, ele tem a obrigação de pegar aquelas almas e trazer para a igreja e discipular. Não, irmãos. Nós somos também responsáveis por essas almas. E Paulo, ele dá um exemplo muito claro, né? Um exemplo que não só foi ganhador de alma, mas também ele teve essa preocupação de visitar aquelas igrejas que foram fundadas e apoiá-las. 1.2. Fé, sincera acessibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Lídia era apresentada como uma adoradora de Deus, provavelmente uma gentia temente ao Senhor, comerciante de púrpura, originária da Tiatira, possuía boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Em Filipos, demonstra sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender à mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça divina. Lídia crê e é batizada com sua casa e coloca seus bens a serviço do reino, tornando seu lar o primeiro núcleo da igreja do solo europeu. Interessante, né, irmãos? Lídia era uma mulher rica. Ela vendia esse tecido, né, púrpura, e só usava quem era rico. Rico, reis. Então, o que ela tinha de melhor? Vejo quando há uma forma de mostrar que verdadeiramente ela foi transformada pelo poder da palavra, né? Primeiro sinal de fruto. Ela, mesmo rica, ela pegou o melhor que ela tinha. Ela investiu no reino do céu. Ela não teve mesquiagem, né? Não, mas eu não vou fazer isso, mas ela investiu. Pegou o que ela tinha e investiu no reino dos céus. E o que é que você tem para investir no reino dos céus? Às vezes nós temos os talentos e guardamos esses talentos e não investimos no reino dos céus. Não é só coisas materiais que Deus precisa. Ele precisa de cada um de nós, que cada um tem um talento, uma forma de ajudar no reino dos céus. Pode falar, irmão. Verdade. Ele tem algumas coisas particulares. A gente vê a mesma ferramenta que é Paulo sendo usada para dois tipos de conversão. Geralmente a gente lembra, não esquece do outro, né? Sim. A gente lembra do carcereiro de Filipe, o muçulmano que é apóstolo, e a gente ama isso, né? Uhum. E às vezes a gente pensa que Deus só trabalha através do telefone, convertendo ali a vida do carcereiro e toda a família. Mas se for olhar a vida de Lídia, ela é a gente chama de conversão dramática do carcereiro, e a de Lídia é uma conversão simples, né? A Bíblia só relata que ela ouviu a pregação do Evangelho e o Senhor lhe abriu o coração. E ela se converteu. Então ela foi um tipo de peso, né? Ela foi peso. A alma foi cansada, se converteu por conta
Sim, E a gente vai ver a mesma ferramenta que a Paulo usava nas situações, né? Interessante isso que ele está falando da questão de alguém se expor nas mãos de Deus. E a gente vê dentro desse mesmo capítulo aqui, Paulo sendo usado em discernimento de espírito, que é um dos dons que é importantíssimo para a igreja, para a que nós hoje carecemos desse dom, né? Até porque a gente vê hoje algumas manifestações depois que envolvem não são do Espírito Santo, né? E a gente vê tudo isso acontecendo dentro de Atos 16, né? E aí a gente torna a que estava falando aí, questão de como a igreja primitiva ela era sensível ao Espírito Santo. é verdade. Os Santos usavam a mesma pessoa, dons e deu um ministério de uma forma diferente, uma forma que já fazia, né? E isso fazia com que a igreja crescesse de uma forma Extraordinário, né? E interessante uma coisa, né? Que Deus abriu o coração de Lídia, né? Olha, o Espírito Santo é tão sensível. A pessoa só é alcançada quando você dá oportunidade de Deus trabalhar na sua vida. Porque talvez naquela época ela tenha ouvido outras coisas, mas ficou por ela. Aqui é o autor da revista, ele fala que ela tinha temor a Deus, né? Então ela já tinha ouvido alguma coisa sobre Deus e ela tinha um temor. Mas Deus abriu o seu coração, né? E ela ouviu a palavra do Evangelho e foi, né, alcançada e redimida pelo poder do Evangelho. Então, eu concluí. Então, assim, Deus, nós somos o canal de bênção, de pregar o Evangelho, mas quem faz a obra se chama-se aqui o Espírito Santo. Pode falar sério. Eliel, por favor, dá um pouquinho, por favor. Sim. Mesmo assim, ele o Espírito então, quando ele se tiver o Espírito, vai discernir até que a pessoa fala a verdade. O Espírito é amor de Deus. Mesmo que seja verdade. Sim. Pois é. Mas vamos chegar lá, né? Tu vai chegar nessa parte aí, né? Então você está tirando a cereja do bolo, né? Obrigado, Deus abençoe. Terceiro tópico, ou seja, o 1.3, a pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto às mulheres reunidas à beira do rio. Ali, em um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes. Sua conversão inaugura a igreja em Filipos e revela que onde o Espírito abre os corações, o reino avança. É como eu falei anterior, né, irmãos? Deus, ele opera naquele coração, né, que dá lugar a Deus operar. Ele não vai, o Espírito Santo, ele não força. Mas quando a gente dá a liberdade, o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, ele vai trabalhando, né? O que acontece? A conversão. Então o reino cresce, né? Contudo, a mesma cidade que recebe o Evangelho também manifestará oposição espiritual, preparando um cenário para a libertação da jovem possessa que veremos no próximo tópico. Principalmente quando
o evangelho chega, abala o inferno, né? Claro que os demônios não vai ficar contente quando você ganha algo. Ele vai ficar furioso, né? Ele vai fazer tudo para destruir e deixar você triste. Mas mesmo assim, no decorrer da lição que a gente vai ver, por mais que acontecesse algo, mas nenhum desistiu de fazer o propósito que Deus colocou no coração dos dois, né? Paulo e Silas. Tópico 2. A libertação da jovem, possessa e o confronto com os poderes das trevas. A expansão de um espírito, a expulsão de um espírito de adivinhação. Mesmo tendo como base a casa de Lídia, né? Porque começou aí, antes não tinha nenhuma igreja, né? E lá também não tinha sinagoga. Então tudo começou na casa de Lídia, né? Além dela se converter, ela doou também o que tinha para a obra de Deus e também cedeu a sua casa para fazer uma igreja, e ali foi fundada a igreja. Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar lugar de oração. Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava, possessa por um espírito de adivinhação, prática condenada pelas Escrituras. E pode ler aí Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 11. Que for o volume de Bíblia aí. Quem achar primeiro pode ler para a gente entender melhor. E Deus, ele abomina, né? Todas as práticas de adivinhação, de cartomante, e uma série de coisas, né? Ele fala aqui de Deuteronômio. 18, capítulo 18, versículo 9 ao 11. Não fechará nem a divinadora, nem o prognosticador, nem a moeda, nem o feiticeiro, nem o cantador, nem o mais, nem o Então Deus, ele falava para o povo de Moisés, ou seja, o povo de Israel, né, que não se fosse contaminado com essas práticas, né? Embora falasse a verdade, sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus. À semelhança dos demônios que reconheceram Jesus, né? Tem passagem que muitos conheceram que era Jesus, né? Os demônios, ele sabia que Jesus era o Deus, né? Que ele não tinha poder sobre Jesus. Então, tem várias passagens que os demônios, os próprios demônios, reconheciam que era Jesus, Filho de Deus. Aqui tem em Marcos, em Lucas. Perturbado, Paulo ordenou, em nome de Jesus Cristo, que o espírito saísse dela. E a libertação foi imediata, revelando a autoridade do evangelho sobre as trevas. Então, Paulo, ele repreendeu, né? Então, essa jovem ali, ela tinha duas prisões. Uma que ela era escrava, né, que fala aqui que os senhores, ela servia os senhores. E também ela estava escrava do que? Cheio de demônio, né? Então Paulo, ele com o Espírito Santo de discernimento, ele discerniu que o que ela falava era verdade, né? Era um homem de Deus, mas era uma verdade. E tudo que ela falou era verdade. Mas só que Paulo, atrás dessa verdade, existia um demônio. E Paulo, através de discernimento, ele expulsou aquele demônio. E quando expulsou, ela ficou liberta, mas a Bíblia fala que ela não serviu, ninguém sabe se ela foi verdadeiramente, seguiu o Evangelho.
mas foi liberta. E, portanto, houve o quê? Uma grande revolta, né? Porque aqueles senhores que ela era escrava, que era dono dela, entre aspas, né? Se revoltaram, né? Porque eles perderam o quê? De ganhar o dinheiro, né? Que é a bola da coisa, né? Então se revoltaram e pegaram Paulo, que a gente vai ver a história depois. Amém? Pode falar. Uma pequena colocação de a expulsão de demônio foi feita em nome Em nome de Jesus, sim. É verdade. O demônio só sai no nome de Jesus. Se falar do nome nisso, já é capaz de sair, né? Não sai de jeito nenhum. Mas falar no nome de Jesus, que o nome de Jesus tem poder para dissipar todas as trevas, todas as coisas contrárias. 2.2. A reação dos exploradores e a perseguição injusta. A libertação do jovem significou prejuízo financeiro para seus senhores, que movido por interesse econômico, no que eu falei anterior, né, arrastaram Paulo e Silas às autoridades, sob a falsa acusações de perturbação da ordem pública. Os missionários foram condenados sem julgamento e açoitados publicamente e lançados na prisão. A fé cristã mostrou-se uma ameaça não à ordem social, mas sistema de exploração travestidos de religiosidade. Então, o que aconteceu, né? Paulo, ele expulsou, expulsou aquele demônio, né? Daquela jovem, e houve essa revolta, né? E depois que pegaram Paulo, açoitaram e Silas, e Paulo começou a falar que era cidadão romano, e eles viram que estava errado, né? Mas já estava feita a situação. Estava preso, já estava nas mamorras, né? Então, isso é fato. Hoje em dia não é diferente. Hoje tem muita gente se engana, né? Falsos profetas, a dizer assim, olha, eu vou te abençoar. Aí a pessoa vai na onda daqueles falsos profetas, aí vai na casa dele e, olha, eu preciso que você faça um pix para mim. E muita gente são enganada, né, irmãos? Enganada porque não conhece a verdade, né? Porque aquele que conhece a verdade não cai em determinadas conversas de vigários, né? Porque muitos querem o quê? Compromisso de ricar, ter seus interesses além do que não pode ser. O que é que acontece? São enganados essas pessoas, né? Quer ouvir profecias de prosperidade e não vou na casa de fulano, porque lá Jesus usa, mas deixa, irmão, que são sérias vergonhas que usa o evangelho para manter-se, né? E muita gente vai por essa linha de pensamento e muitos são enganados. Hoje não são diferentes. Mas quando chega um profeta de verdade e desmascara essa pessoa, grande é o ribuliço. Mas a verdade será sempre a verdade, né? E a Bíblia diz, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. 2.3. A falha da justiça humana. Alguém pode ler para mim aí, por favor? Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal e violaram os direitos de Paulo e Silas, os cidadãos romanos. O episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser ocorrida por questões
mas isso não frustra os propósitos de Deus. Muitas vezes, o sofrimento do justo se torna instrumento para a manifestação da graça. O crente é chamado a discernir, confiar e permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em imposição. Deus continua soberano, inclusive nas prisões da vida. E é justamente nesse contexto que o Senhor transformará a dor em testemunho, como no episódio da prisão de Paulo e Silas e a conversão com essa. Veja bem como Deus trabalha, né? Às vezes são situações que nós passamos não compreendendo nem entendemos. Vem sofrimento e às vezes a gente faz uma interrogação a Deus: por que estou passando por isso? Mas Deus tem seu propósito, né? Ele tem, ele trabalha na vida de cada um de forma diferente. E daí a gente não sabemos por que está passando por isso. Aí é depois que a Bíblia diz, o que hoje está acontecendo, depois se saberá de tudo depois. É assim, ó, você passa aquele momento de aflição. E depois que passa aquele momento, você não vai compreender, mas Deus dá graça e ano para você. Ele não tira você daquele sofrimento, mas dá graça e ano para você passar. E depois que nos tempos, você vê por que aquele sofrimento você foi cometido na sua vida, ou há uma razão por que aconteceu tudo isso. É o caso aqui de Paulo e Silas, para que aquele carcereiro fosse salvo, não só ele, mas sua família. Então, a Bíblia diz que em Salmo número 34, versículo 19, diz que são muitas a aflição do justo, mas o Senhor livra de todas. Então, Paulo passou tudo isso, mas era um propósito de Deus para que salvasse a vida daquele carcereiro e também os seus familiares. Veja como Deus trabalha, né? Às vezes, e Naum, né? Capítulo 1, versículo 3, diz que Deus trabalha na tormenta, né? Então, é algo que acontece na vida do crente. Nós não estamos livres de nada dessa vida, de injustiça, né? Porque Paulo foi injustiçado, né? Mas tudo isso Paulo passou, mais Silas, mas tinha um objetivo, era salvar aquelas almas. Talvez alguns estão passando por alguma dificuldade, mas fique certo, glorifica a Deus, né? É fácil? É não, mas glorifica a Deus. Não desista da caminhada, seja perseverante na oração e na fé. E Deus, ele depois vai ver por que você está passando por isso. Né? Há uma razão, há um objetivo. Por isso que o justo viverá da fé. E aquele que recuar, Deus não tem prazer na alma dele. Então, está passando por luta? É fácil? É não, irmãos. Eu passei um perrengue terrível. Se fosse outro, já estava preso, né? Já estava preso porque o negócio foi sério. O cara chegou na minha porta lá e falou tudo que não presta, que você não quer ouvir, ele falou. E me chamou para brigar e tudo, foi um inferno. Sabe o que é inferno, irmão? Se fosse, né, no outro tempo, as coisas seriam diferentes, mas eu sou crente, né? Salve Cristo Jesus, existe o Espírito Santo. E a gente começou a orar e o demônio foi embora, graças a Deus, né? Mas o negócio, irmão, era para desmanter. Era para o negócio, olha, ou estava preso, ou estava morto. Essa que era a razão. O irmão Heraldo, ele sabe mais ou menos da história, né, irmão Heraldo? Ele sabe, né? São coisas que passamos, mas Deus deu graça e hoje, graças a Deus, estamos em paz. Mas foi difícil, irmão, foi difícil a coisa. Mas tive um objetivo. Depois que tudo isso aconteceu, Deus me mostrou o horizonte, né? Tudo isso que eu passei, Deus mostrou por quê. E eu louvo a Deus por isso, né, irmãos? É fácil? É não, irmão. Se você chegar um cara na sua porta lá e querer te bater, falar isso e aquilo outro da tua família, da tua esposa, não é fácil, irmão. Só Deus mesmo um negócio desse, né? Para suportar um negócio desse.
Mas Deus me deu força, me deu graça e atravessei aquele deserto que foi muito difícil. Muito difícil, eu nunca tinha passado na minha vida. Passei vários desertos, mas esse não. Nunca tinha passado por isso aí. Humilhação, né? Vergonha dos vizinhos. E, enfim, né? Mas Deus é justo. E louva a Deus que eu estou de pé, né? E as coisas se passaram. Aleluia. Glória a Deus. Então, o sofrimento de Paulo só teve uma razão, né? Aquelas almas seria salva. Terceiro tópico. Heraldo, lê para nós. A prisão de Paulo e Silas. Prisão de Paulo e Silas e a conversão de carcereiro. Sujeitados em preso por causa do Evangelho, falsamente acusados, Paulo e Silas foram publicamente castigados, lançados no cárcere interior de Filipe, com os pés presos no tronco. Tratados como perigosos, sofreram humilhação, dor e injustiça. Cárcere interior, provavelmente localizado no subsolo, era um lugar de escuridão, sofrimento extremo. Contudo, aquele ambiente da missão tornou-se cenário de manifestação do poder de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de eliminar a ação soberana do Senhor. Glória a Deus, né? Então, tudo isso que Paulo passou, prisão, açoite, humilhação, né? Tudo isso Paulo passou. Mas ele não murmurou, não questionou a Deus, mas se glorificou a Deus na prisão. Isso olha, tem que ter amor de Deus no coração, porque não é fácil o que Paulo passou, mas Silas. Mas eles não murmuraram da situação. E às vezes, irmão, com pouca coisa a gente reclamamos, né? Pouca coisa reclamamos, já estão xingando, que é isso, que falta alguma coisa, vai por quê, né? Mas esses aqui deram testemunho, né? Que verdadeiramente amava a obra missionária, né? Se doou a sua vida inteira pelo amor das almas, pelo amor de Jesus. Então, quando nós passamos por alguma aflição ou humilhação, não murmure, mas se agradeça a Deus, né? A Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 15, versículo 18, diz: dá graça por tudo, porque assim é a vontade de Deus. Vai dar graça na aflição, irmão? É bom? É não. Mas dê graça por estar passando, né? Glorifica a Deus. Há um propósito, você não está sabendo agora, mas Deus vai depois abrir seu entendimento, o seu coração. Tudo aqui é passageiro, né? Tudo aqui é momentâneo, tudo passa. Quando a gente está aflito, na situação aflita, a nossa mente é que sai de logo daquela aflição. Isso é natural do ser humano, né, irmãos? Isso é bem natural do irmão querer assim, a gente sair daquela aflição. Mas peça a Deus graça. Senhor, não me tire dessa provação, mas me dê graça para eu passar. Porque Ele está conosco, né? No momento mais difícil, mais tenebroso, está conosco. E a promessa de Deus, né, de Jesus, que está conosco até os confins da terra, até o confim do mundo. Promessa de Jesus, né? Então Ele não vai deixar você perecer, mas sim se aproximar cada dia mais dele, através da provação, da aflição, porque nós sabemos quem é Deus quando passamos por dificuldades e coisas que não queremos passar, quando saímos da zona de conforto e entramos no deserto, aí você sabe a grandeza de Deus na nossa vida. Então a gente só conhece Deus quando passamos algum deserto. E você vai ter experiência assim como Paulo e Silas, que contaram seu testemunho, né? E tudo é para a glória e honra de Deus.
Amém, irmãos? Já chega no fim. 3.2. O louvor que abre portas e transforma ambientes. Por volta de meia-noite, mesmo feridos, imobilizados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Louvor nascido em meio à dor, revelou uma fé que não depende de circunstância. Subitamente, um terremoto sacudiu a prisão, abriu as portas e soltou as cadeias de todos os presos. O milagre foi tão impactante que ninguém tentou fugir, evidenciando que a presença de Deus gera reverência e temor. Então, mesmo aquelas aflições, naquela situação que Paulo e Silas estava lá naquela masmorra, mesmo assim, eles adoraram a Deus. É fácil? É não, irmãos. É um lugar de sofrimento, lá era um lugar úmido, escuro, não tinha luz para nada, era um lugar terrível. Mesmo assim, eles adoraram a Deus. E Deus mostrou a sua grandeza, né? Aconteceu um terremoto e abriu as portas do cárcere, mas ninguém fugiu. Mas era o quê? O propósito de Deus. Tá, vamos o terceiro tópico para entender mais. A convenção dos carcereiros e a vitória da graça. Ao ver as portas abertas, os carcereiros tomado de desespero, tentou tirar a própria vida, mas foi impedido por Paulo, profundamente impactado. Perguntou: que devo fazer para ser salvo? A resposta foi clara: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E ele creu, cuidou das feridas dos missionários, foi batizado com sua família, recebeu-os com alegria, onde o evangelho entra, vidas e lares são transformados. Este episódio ensina que Deus continua soberano, mesmo nas prisões da vida. Quando o crente escolhe louvar em meio à dor e permanecer fiel diante da injustiça, o Senhor transforma sofrimento em testemunho e usa a circunstância adversa para salvar outros. Então, às vezes, passamos as aflições desse mundo, mas é o propósito de Deus, né? E o próprio Jesus falou disso: no mundo tereis o quê? Aflições. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, né? Então, não desista, não murmure, glorifique a Deus em toda circunstância, né? Principalmente quando você estiver atribulado. É bom louvar atribulado? Não é bom não, irmãos. Como é difícil, não é difícil você louvar a Deus atribulado, coração ferido, magoado, chocado, sangrando, mas glorifica a Deus. Peça graça. Senhor, me dê graça para passar, né? Que ele é maravilhoso. E depois você vai ver, você será abençoado. Não só aqueles que viram o seu sofrimento, mas alguém vai ter assim, aquele irmão passou. Você também vai ter a sua experiência própria com Deus. Isso é que é importante. Ouvir testemunho dos outros é bom. O bom é o seu. Quando você passa e dizer, eu passei por isso, e alguém chegar até você, você tem um respaldo, dizer assim, não, eu já passei por isso aí, já passei coisas piores. E dar uma palavra de conforto àquelas pessoas que estão verdadeiramente passando aquela situação, talvez pior do que a sua, ou talvez menos do que a sua você tem passado. Amém? Então, eu convido o irmão Antônio a fazer a conclusão e fazer as perguntas, né? Deus abençoe os irmãos. Se tiver alguma dúvida, tem o nosso professor Antônio, né? E também teólogo. Pode tirar com ele, viu? Misericórdia. Paz do Senhor, meus irmãos.
lição gloriosa aí nesse trimestre abençoado, né? A nossa conclusão nos diz assim: após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna à Antioquia da Síria, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade mesmo em meio às oposições. Guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam, a igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito. Assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada cristã. Muito bem falou aqui o irmão Nilson, já quero agradecer pela sua cooperação, pela aula ministrada hoje. Deus continue te abençoando e te usando, né? Mas como bem disse o irmão Nilson aí, era uma característica marcante da igreja primitiva, né? Essa questão dessa sensibilidade que eles tinham ao Espírito Santo, né? Como ele se movia, como ele dirigia a igreja, né? E dirigia os seus obreiros, né? Então essa sensibilidade é muito clara, assim, em Atos dos Apóstolos, né? A gente vê principalmente aqui como a igreja crescia e Paulo tinha essa sensibilidade porque ele era um grande ganhador de alma, ele era um fundador de igrejas, mas ele não ia fundando igreja, a perseguição chegava, ele ia para outro lugar, o Espírito dirigia ele para outro lugar, e ele esquecia da igreja, né? Ele tinha uma preocupação de escrever carta, né? Não é à toa que acho que metade do Novo Testamento passa pela pena de Paulo, né? Então Paulo ali contribui bastante para a questão doutrinária da igreja. Então ele vai à frente. O que ele faz? Ele pega e escreve aos Coríntios, ele escreve aos Filipenses, ele vai escrever cartas pastorais dirigido a pastores de igreja, a homens também e a igrejas também. Então ele tem esse cuidado em cuidar da igreja, né? E isso faz com que a igreja ela cresça. E o irmão Nilson falou uma coisa muito clara aqui, muito objetiva. Hoje a gente falha muitas vezes, a igreja falha, porque muitas vezes nós temos uma pegada, vamos dizer assim, evangelística forte. A gente ganha muita alma, mas ao passo que a gente ganha muita alma, né, entra pela porta da frente e sai pela porta da frente. E isso, irmãos, é por falta de discipulado. E aí eu vou puxar a brasa bem para o nosso assado, irmão Heraldo, irmão César. Infelizmente, hoje, há uma preocupação, muitas vezes, uma campanha ou algo assim, que é legítimo, e essa campanha gera almas. E o que acontece? Essa alma não é edificada. Aí entra o papel do discipulado, e não só aquele discipulado que a gente costuma fazer especificamente, que a gente chama de discipulado, mas tem, irmãos, os cultos de ensino, que vai dar tutano, que nem diz o gaúcho, né? A gente tem crente hoje, irmão, que passa tempo dentro da casa de Deus. Ele envelhece, entre aspas, ele cria tempo, ele tem 20, 30 anos de crente, mas qualquer vento que desse o irmão passar, o irmão Ivo passou por ela e está atucanado lá e não cumprimentou, lá na frente, puxa vida, passei pelo irmão Antônio e não cumprimentou. O irmão, não vou mais na igreja, acabou. Não vou mais, por quê? Porque o irmão Ivo não me cumprimentou. Onde já se viu, o pastor passou por mim e não me cumprimentou. Sai da igreja. E tem crente, irmão, com anos de igreja, que o irmão virou a cara para ele, não cumprimenta mais, ele não vai mais na igreja. Qualquer ventinho, ele sai. Por quê, irmão? Porque ele não tem estatura, ele não cresceu, ele não evoluiu. Ele não criou, como o irmão estava falando aqui, deixa eu concluir, mas ele não criou realmente o que ele precisava, que era a estrutura espiritual, não amadureceu. Né? Paulo chega a se dirigir para os crentes dizendo assim, ó, eu não me lembro se foi os Coríntios que diz assim, olha, eu gostaria de falar, de fornecer alimento sólido, mas eu tenho que fornecer leite para vocês de novo, eu tenho que voltar aos rudimentos da fé. Por quê? Porque eles tinham envelhecido, mas não tinham amadurecido na fé. Então são crentes que acabam tendo problema no seu crescimento espiritual, e a vida espiritual é capenga, vamos usar um bom português. Por quê? Porque não evoluíram espiritualmente. Irmãos, nós precisamos de estudar a palavra, precisamos de oração e jejum para permanecer, para crescer espiritualmente. Isso muitas vezes acaba faltando, e aí a gente ganha por um lado e às vezes perde por outro, né? Porque, infelizmente,
muitas vezes não se cuida, não se atenta a essa questão do discipulado, a questão do crescimento espiritual, né? Isso acaba sendo um problema. Então, o que nós estamos fazendo aqui, irmão, é de suma importância. E realmente é algo terrível no nosso meio que a igreja hoje se interessa tão pouco por ensino. Isso, irmãos, é terrível, porque acaba sendo crente que cai facilmente nas garras, né? Liga o aparelhinho de TV lá e vem o seu apóstolo, não sei o quê, ensinar um monte de heresia, um monte de bobagem, o caminho para ficar rico, o caminho para não ter mais enfermidade nenhuma. Daí ele chega aqui dentro, irmão, aprendi a determinar, aprendi a ter minha vitória, agora eu já sei. O que vocês não ensinaram aqui, eu já achei um pastor para ensinar, né? Aí você foi o boi com a corda, a gente perde o crente. Mas por quê? Porque não cresceu na graça e no conhecimento, não aprendeu disciplina espiritual, não quer saber de escola bíblica, não quer saber de aprender da palavra. E aí o que acontece? Acaba sendo presa fácil aí nessas teias aí de heresias. Irmão, se a gente for falar sobre isso, né, irmão Nilson? Entra a noite adentro, porque exemplo tem de sobra. Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe os irmãos.